Paz e bem para você. Vamos falar um pouquinho sobre São Francisco, que hoje é um dia bastante especial. São Francisco, que nasceu no dia 5 de julho de 1181 ou 82, alguns discutem bastante, faleceu no dia 3 de outubro de 1226, ao cair da tarde. Mas São Francisco deixou uma experiência bastante singular na nossa vida. Nós, como franciscanos ou como admiradores de São Francisco, entendemos que São Francisco viveu um período bastante difícil. Era um período onde a Idade Média estava passando para o Renascimento. E nessa época havia muitas guerras, e as guerras eram muitas vezes uma ponte para você tornar-se uma pessoa de prestígio, uma pessoa de uma nova camada social. E São Francisco, vaidoso, orgulhoso, era tudo isso, né? Aquele que paga sempre as contas com muito orgulho para os seus amigos em todas as festas, ele estava presente. Pois esse São Francisco se alistou para o exército na guerra contra Perúgia, e nessa guerra ele ficou preso um ano. Durante um ano ficou preso, e lá na prisão ele contraiu malária. Sim, ficou muito doente. Em silêncio e de cama, foi um momento muito difícil para São Francisco. Dizem que às vezes ele era acordado por passarinhos. Mas esse Francisco, depois, quando ele retoma a sua atividade, ele seguindo a cavalo em alguns lugares mais afastados de Assis, ele se depara com um leproso. E lembrando que era um momento de muito frio, e São Francisco encontra aquele leproso meio que maltrapilho, mas lembrando que os leprosos da época eram colocados muito longe da sociedade, eram afastados e era tido como um peso na sociedade pela sua doença, pelo castigo divino que alguns atribuíam assim. E São Francisco, quando viu o leproso se aproximar dele e queria dizer algo, São Francisco virou o rosto e seguiu em frente, não quis saber, né? Fugiu, como ele dizia depois em seu testemunho, fugiu da presença do leproso, e em pouco tempo ele retomou, algo aconteceu com ele, que ele voltou até o leproso, desceu do cavalo e com seu manto cobriu o leproso, que tremia de frio. E eu, olhando para o rosto desfigurado pela lepra do leproso, ele beijou o leproso. Essa experiência marcou tanto Francisco que possivelmente foi aí que ele começou a mudar de vida. Aos 25 anos de idade, São Francisco estava diante de uma igreja que estava em pedaços, e o crucifixo falou com ele. Ele ouviu claramente a voz de Jesus que saía do crucifixo e falou para ele 3 vezes: São Francisco, como você vê, a minha igreja está em ruínas. Reconstrói a minha igreja. E ele entendeu a igreja realmente de pedra, aquela que estava lá toda em pedaços. Mas depois ele entendeu que seria a igreja instituição, que estava também em ruínas, em pedaços, muito voltada para a classe poderosa. Os pobres não tinham o respeito e o acesso devido que a igreja deveria dar. E São Francisco, motivado por esse trabalho de reerguer a igreja, de reconstruir a igreja, o que ele faz? Ele chega todo empolgado, vai para casa, vai na loja do pai, que
que não está no momento, e ele pega todos os tecidos caríssimos do pai, que era um grande comerciante, o Piero Bernardone, grande comerciante de tecido, reconhecido fora da Itália, e pega os tecidos e vende todos por um preço barato. Vai para alguns lugares mais afastados, vende, e outros tecidos e roupas ele passa para as pessoas mais pobres. Para quê? Para pegar essa grana toda de vendas e bancar a construção da igreja. Foi isso que ele fez. Quando o pai dele chega, encontra depósito vazio, tudo realmente perdido, os negócios, ele sabe da situação, ele pega Francisco e bate pra caramba em Francisco e prende ele no sótão, acorrenta as suas pernas, prende Francisco, o pai, mas a mãe solta depois. E fica uma situação muito difícil. Mas o pai queria reaver as suas perdas, os seus investimentos, o dinheiro que Francisco tinha dado ou levou para a igreja, para ser construída a igreja. E então o pai de Francisco, né, reúne o padre, o bispo, a hierarquia eclesiástica da época e faz uma espécie de julgamento onde ele coloca ao pai de Francisco a situação e quer dinheiro de volta. E isso numa praça pública. Francisco, quando vê aquela situação toda, ele não só entrega o dinheiro que havia pego do pai, que o bispo na época conseguiu todo o dinheiro que foi arrecadado. O próprio padre, capelão da época, não queria o dinheiro, recebeu as moedas, o dinheiro de Francisco e deixou guardado em um lugar, e esse mesmo pacote com o dinheiro foi para Francisco, e Francisco repassou tudo na íntegra para o pai. Mas não só isso, Francisco ficou se despiu diante do pai, se despiu diante das pessoas que estavam presentes e se despiu diante da igreja. Essa experiência de desprendimento de Francisco sinaliza toda uma mudança de vida, toda uma entrega. Ali, Francisco renuncia à vida mundana, o mundo, renuncia a tudo. O seu nome, sua herança, sua vida. E passa a viver para o único Pai que ele acredita, o Pai do céu. E fica como um mendigo. Não tem mais herança, não tem mais nada. Vive como um mendigo e no começo até os mendigos não gostavam dele. E ele vive a vida pelas ruas, naquela igreja em pedaços. Mas aos poucos, algumas pessoas foram vendo o seu testemunho. Para alguns ele era louco, para outros uma pessoa especial, que deixou toda aquela sua vida de luxo, de burguesia, de boemia, para viver uma vida de mendicância. E São Francisco começou a receber pessoas que queriam viver do jeito dele, segui-lo. Quando chegou em 12, aproximadamente uns 12, ele escreveu umas regras, umas normas de comportamento para que eles pudessem viver, e essas normas eram basicamente os evangelhos, viver de acordo com o evangelho. São Francisco não queria mais nada, só viver como vive Jesus no evangelho. E aí, para que ele pudesse ter mais liberdade também em pregar nas igrejas, que na época não era permitido todo mundo chegar na igreja e pregar, Francisco foi com a sua regrinha, os frades,
foi para Roma falar com o Papa, pediu autorização para isso. Lá ele foi humilhado, foi incompreendido, fizeram chacota com ele, não deu certo para Francisco, nem o Papa quis dar crédito a ele, ele foi confundido como um possível herege, não deu certo. Mas só que naquela noite, o Papa, quando foi dormir, teve um sonho onde a igreja toda estava em ruína, estava em pedaços, caindo. E aí ele viu Francisco como que uma base segurando a própria igreja. Ele era uma coluna que segurava a igreja. E aí mandou chamar de volta Francisco. O Papa ficou encantado com sua história, era o Papa Inocêncio III na época. Ficou encantado com a história de Francisco e deu uma bênção de aprovação. Tudo foi verbalizado, nada foi documentado, escrito pelo Papa, mas ele abençoou essa experiência. E Francisco retorna para os seus irmãos, os irmãos da sua primeira experiência. Pouco tempo depois, foram chegando mais e mais irmãos, e Clara também. Clara, a princípio, queria ser como que uma seguidora de Francisco, como os frades, mas com o tempo entendeu que esses frades, ela não poderia seguir Francisco do mesmo jeito. Os frades eram como irmãos, e ela não poderia mostrar-se como mais um irmão, mas como uma mãe. E ela foi entendendo isso a partir de suas experiências, e dizia que a mãe é aquela que deixa seus filhos seguirem pelos caminhos, em suas missões. Ela motiva, ela cuida, ela conforta, ela acolhe. Mas a mãe fica também esperando que os filhos voltem para casa são e salvos. E assim foi a Santa Clara. No ramo feminino, ela é a irmã e a mãe dos irmãos. E sempre com a palavra de sabedoria, orientava sempre os frades, inclusive eu via muito Francisco e participava muito da história de Francisco. E São Francisco foi continuando o seu caminho, com o seu jeito de evangelizar, sempre didático. Ele encontra sempre uma forma de falar do Evangelho. E em certa ocasião, ele criou um presépio vivo, colocando animais para falar de Jesus e mostrar toda uma experiência. E dizem que naquele presépio vivo, onde ele colocou um jumento e colocou um boi, ali também apareceu Jesus, houve curas e milagres, é uma celebração marcante. Ainda hoje temos presépios que são o resultado dessa experiência de Francisco. Francisco, 2 anos antes de morrer, com essa experiência toda mística que ele tinha, 2 anos antes de morrer, ele teve uma experiência marcante. São Francisco recebeu Jesus, que lhe apareceu com asas, como um anjo, o abraçou e quando o abraçou Francisco, deixou nele as marcas da paixão de Jesus, os estigmas nas mãos, no peito, nos pés. São Francisco recebeu as mesmas marcas e também possivelmente os mesmos sentimentos que ele tinha pelos irmãos e pelas criaturas. Ele tinha um jeito especial de lidar com essas pessoas, com os animais. E São Francisco também era muito dedicado a jejuns e orações, e doenças ele contraiu e ficou muito fraco. E quando estava próximo de morrer, ele já tinha sérios problemas de saúde, quase cego. São Francisco
estava com seus irmãos e cantava os salmos. Os frades choravam ao seu lado e ele cantava. Cantava as alegrias de Deus. E até certa ocasião ele chegou para o médico e disse: doutor, seja sincero comigo aí, falta muito tempo para eu me encontrar com Jesus, eu não aguento mais essa minha ansiedade de encontrar com Ele, encontrar-me com o meu Senhor. Essa experiência de Francisco é encantadora. Ele cantava as maravilhas, louvando a Deus, louvado seja meu Senhor, por tantas coisas maravilhosas, enquanto ele tinha mais de 20 doenças de seu corpo e praticamente cego. São Francisco, quando faleceu, no dia 3, ao cair da tarde, 3 de outubro, seu sepultamento foi no dia 4, quando faleceu São Francisco, houve um grande silêncio entre os frades. Parece que os pássaros não cantaram, tudo ficou em silêncio, até que depois foi criando todo um clima especial dos animais, da natureza, como quem louvasse esse grande homem, São Francisco, este grande santo que tornou-se homem. São Francisco deu-nos uma experiência única. Ele nos ensinou a compreendermos e a estarmos próximos de quem precisa, de quem sofre. Os leprosos, como ele dizia antes, os leprosos eram algo amargo. Não dá para provar, para tragar isso, não. Leprosos, doenças, maldições, tudo se via naquela época nos leprosos. Ele disse que isso depois tornou-se tão doce na sua vida. Esse amargo tornou-se doce para ele, ele sentia prazer, a necessidade de estar com os leprosos, de conviver com os leprosos. E também ele nos ensinou, Francisco, a compreendermos que toda a natureza vem de Deus. Todo ser vivo deve amar a Deus, louvar ao Criador. Todo ser vivo é irmão dessa obra de criação. Que São Francisco nos ajude a entender isso na nossa vida, que hoje, nesse dia tão especial, que nós possamos fazer a experiência de São Francisco de Assis, uma experiência de um homem que, acima de tudo, soube anunciar com a sua vida o Evangelho. Paz e bem para você.